Bom dia a todos do grupo. Eu estou passando por aqui nesse momento para falar um pouquinho do que aconteceu na minha vida, na vida da minha mãe, do que Deus fez na minha vida, na vida dela principalmente. Minha mãe verdadeira, a minha mãe biológica mesmo, me doou, né, para outra pessoa. E esse casal que me pegou na época, me pegou com um dia de vida. E me criou, me deu amor, né? Cuidou de mim, que eu era muito doente, meu pai me falou. E no decorrer dos anos, esse casal se separou, esse casal que me criou. Então, a vida da gente bagunçou, porque a gente se separou, né? Casamento sempre, separação traz as consequências para a vida da gente. Então, foi cada um para um lado. Os dois legítimos, né? Os dois filhos legítimos do casal, na época ficou como foi por passar as férias com meu pai, né? Que é meu pai de criação também. E eu fiquei com a minha mãe de criação. E a gente então foi criado separado. Porque casamento é isso, a gente não pensa nas consequências, né? E os filhos é que sofrem. Se fica com a mãe, fica longe do pai, se fica com o pai, fica longe da mãe, e assim sucessivamente. Então, a gente foi criado assim muito separado, com muita dificuldade. A minha mãe de criação, depois que o casamento acabou, ela mudou completamente, virou uma pessoa alcoólatra e por isso ela abandonou a gente, nós, os filhos, né? Então nossa vida não foi muito boa. Com 13 anos ela me colocou para fora de casa. Eu passei muitas coisas na minha vida por causa disso, da forma que ela agia com nós que era filho. Mesmo meus irmãos ficando com meu pai, mas de vez em quando ia ficar uns tempos com a minha mãe. Quando chegava lá, ela escorraçava os filhos, né? Escorraçava a gente. Porque ela foi pro mundo das bebidas, né? Da bebida. E então a nossa vida não foi muito boa. Só que a gente criou uma mágoa muito grande da minha mãe. A gente tinha uma mágoa muito grande dela. Principalmente eu, né? Por ser adotiva. Ela me pôs pra fora de casa com 13 anos de idade. Então eu sofri muito de ir pra lugares que nem era era boa coisa, bom lugar pra mim, mas por eu não ter onde ficar, não ter apoio, eu tive até que fazer coisas que não era bom, né, pra mim, principalmente pra mim mesmo. Mas no decorrer do tempo, né, é, tive vários relacionamentos que também não deu certo. E agora no começo do ano, resumindo a história aqui, no começo do ano a minha mãe deu um AVC isquêmico. E a gente teve a notícia, né, que ela tinha dado um AVC. E nem foi essa notícia. A gente teve a notícia que ela tinha sido encontrada na casa dela, né? Porque ela sumiu. E os vizinhos preocupou, porque ela era uma pessoa que andava muito, principalmente nos bares, né? Lá perto da casa dela tinha muito bar lá. E por ela sumir, os vizinhos se preocupou, né? Aí foi uma vizinha na casa dela. E ela abriu o portão lá. Mas que ela tava muito fraca, ela tava até já machucada, porque disse que tinha sentido tonteira e já tinha caído, mas ela não quis ir ao médico. E a vizinha foi embora. Pelejou para levar ela no médico, ela falou que não ia, porque tava com medo de pegar corona, e não foi, a vizinha foi embora. Aí parece que depois de 2 dias, essa vizinha teve lá na sexta-feira, quando foi no domingo, parece, a vizinha lembrou que tinha ido lá e que tinha visto ela passando mal, que tinha visto ela falar, que tinha ouvido ela falar que tinha passado mal já, que já tinha caído, já tinha relado. E
Isso foi no domingo, a vizinha lembrou, né, do acontecido, que tinha ouvido ela dizer que tinha passado mal e voltou lá. Só que quando voltou lá, ela tava com as portas tudo trancada, tava tudo trancada, a janela trancada. E aí rebentaram, parece que pularam um muro, parece, e rebentaram, porque ela não convivia com a gente, ela morava no Goiás, né, em Goianira, Goiás. Então, assim, ela foi encontrada lá, né? Então, a gente não se sabe o certo, se ela deu AVC da sexta para o sábado, se foi do sábado para domingo, a gente não tem certeza de quanto tempo ela permaneceu lá desacordada. Só souberam informar, né, para minha tia, que é irmã da minha mãe, né, que mora lá em Goiânia também, mas mora dentro de Goiânia mesmo. A minha mãe já era no interiorzinho lá, né, encostada em Goiânia também, que é Goianira. E aí arrebentaram a janela do quarto dela, ela tava deitada no chão, caída no chão, desacordada. Receberam notícia de que a minha mãe, a gente recebeu notícia aqui de que minha mãe tinha sido encontrada e aparentemente estava parecendo que ela estava morta, né? Que ela já tinha vindo a óbito. Aí disse que acharam ela respirando muito fraquinho. Aí chamaram a UPA, né? O SAMU. E eles não vieram, demoraram a vir, né? Não vieram, aliás. Aí as polícias apareceu, chamaram as polícias, porque não sabia o que tinha acontecido, né? Ela tinha sido encontrada caída no chão, as portas tudo trancadas, então não sabia o certo o que tinha acontecido. Aí chamaram a Aí a polícia levou minha mãe para o hospital, lá para o posto de socorro de emergência lá em Goianira, onde ela residia. E lá os médicos não fizeram o exame nela direito, não deram muita questão pro caso dela. E falou para minha tia que ela estava alcoolizada. E mandou minha tia levar minha mãe que ela estava alcoolizada. Aí a minha tia levou minha mãe, ela estava toda mijada. E a minha tia passou a noite com ela de domingo para segunda. Aí quando foi de manhã, ela acordou, minha mãe, ela estava desacordada, ela voltou em si. E o marido da minha tia percebeu que a minha mãe não estava falando. E que tinha um lado dela que não estava se mexendo, tanto o braço quanto perna. Aí a minha tia rapidamente, né, é, chamou minha irmã, que mora em Aragarças, eu moro aqui em Bom Jesus do Araguaia, né? Chamou minha irmã e falou pra minha irmã que era pra minha irmã ir pra dar uma ajuda pra ela lá, que ela tava desconfiada que a minha mãe tinha dado ela um derrame. E a minha irmã foi. No dia eu nem não queria ir, porque eu tava com pouquinho dinheiro. Eu tava arrumando uns papel meu no cartório também. Tive que largar tudo pra poder ir. Eu nem não tava querendo muito ir, né? Tava trabalhando. Tive que largar meu trabalho. No mesmo momento que eu não queria ir, parece que tinha uma força que me obrigava a ir. Que me dizia que eu tinha que ir. E eu fui, mesmo estando com pouco dinheiro, eu só sei que eu paguei a passagem. E sobrou muito pouco pra mim. E a gente chegou lá. Quando eu cheguei lá na minha tia, que ela me viu, ela me reconheceu porque ela deu um AVC, né? Mas ela ficou reconhecendo as pessoas. Ela lembrava de coisas que tinham acontecido há 30 anos atrás, mas do que tinha acontecido no momento ela não se lembrava. Então a memória dela ficou presa no passado, não foi no presente. Então, assim, quando ela me viu, ela chorou. Eu também chorei muito de encontrar ela naquela situação. E a gente chamaram a UPA, levar aí o pessoal, né? Veio, os paramédicos mediu a pressão da minha mãe, tava 23. A minha tia contou a história que o médico lá do bairro, de onde ela morava lá, falou que ela estava alcoolizada e não deram moral para a situação dela. E os paramédicos ficou bravo demais, falou que ela correu o risco de ter morrido por causa da pressão que estava muito alta.
que esse médico foi muito irresponsável. Então a gente estava muito ocupada, correndo atrás das coisas para minha mãe, não teve tempo de acudir a minha mãe, de mexer com o negócio do médico, né? Porque isso cabia até processo, né? A pessoa dar um laudo daquele falando que minha mãe estava localizada, então a gente não ligou para isso. A gente queria era salvar ela, era cuidar dela, né? Aí levaram ela pro UPA, ela ficou, aí do UPA levaram ela pro um hospital lá, parece que é o GOL, lá em Goiânia. Aí fizeram uma tomografia e lá constou que a minha mãe tinha dado um AVC isquêmico. Maior parte do cérebro dela tinha morrido. Aí levaram ela pro UPA de novo, do setor Curitiba, lá em Goiânia, fica próximo da minha tia, para guardar uma vaga para levar ela para procurar um hospital para internar ela. Aí na mesma noite, eu passei a noite lá com ela. No outro dia de manhãzinha cedo, aí acharam uma vaga, surgiu uma vaga lá no Santa Casa, em Goiânia. Aí a gente levou minha mãe para lá. Ela foi internada dia 3 de março e ela estava com quadro de pneumonia porque ela ficou muito exposta no chão durante o tempo que ninguém nem sabe, somente Deus sabe quanto tempo ela ficou lá exposta no chão, né? Era cerâmica, então ela pegou muita friagem. Então a gente ficou com ela lá do dia 3 de março até o dia 18. A médica ficou mantendo ela lá, foi feito vários exames lá, a gente descobriu que ela tinha arritmia cardíaca, ela era cardíaca. Aí a doutora manteve ela lá por uns 15, 16 dias, para poder ver, né, a questão da coagulação, porque ela estava com risco muito grande de ter outro AVC dentro do próprio AVC, a doutora dela me explicou. Então manteve ela lá para poder dar anticoagulante para ela, para eliminar, né, os coágulos do cérebro, né, do sangue. E aí, quando foi no dia 18, a minha mãe ganhou alta. A minha irmã mora na Barra, na Aragarças, né? Aí não tinha possibilidade de a gente deixar ela lá. As irmãs dela não podiam cuidar, tem uma que tá doente, que não tem como cuidar, a outra também não podia, porque era sozinha, né, assim, para cuidar dela. Aí eu trouxe a minha mãe.